galera, aqui quem fala é o Tarcísio e no Momento Horror Punk dessa semana eu vou falar sobre algumas capas icônicas e clássicas da cena do horror punk nacional. Então é o grandes capas do horror punk nacional. Mas para comentar um pouquinho uma outra informação, mas na verdade é mais a minha análise e tudo mais. E por quê? Porque eu acho que o horror punk nacional ele tem capas fantásticas, né? Hoje eu vou falar de 8, acho que cada sessão dessa eu vou falar de 6 a 8 capas. E tem uma característica muito interessante que é, mesmo sendo estilos muito diferentes, por exemplo, essa capa que vocês estão vendo do Dead Live, ela é totalmente diferente da capa do Sertão Sangrento, que eu fiz a análise em um dos momentos horror punk passado. E e mesmo assim, você olha e você fala, meu, é horror punk nacional, né? Tem essa característica do gênero, né? Sendo que cada banda acaba tendo uma identidade visual muito própria. Por exemplo, tem muita gente que fala, cara, eu vejo as capas do TLHP, eu já sei que é trabalho seu, assim, né? Eu não sei se a pessoa tá falando isso bem ou mal, mas eu fico feliz porque pelo menos ela tá vendo, mesmo se ela olhou e falou, nah, é do Tarcísio, né? Do TLHP. Ela tá vendo a minha identidade. E eu acho que as bandas nacionais, de maneira geral, elas têm uma identidade muito própria, que eu acho muito bacana. Então, começar aqui com essa capa do Dead Live, né? Que é o disco Mortos Vivos, e essa capa é do Daniel ET. Né? O Daniel ET aí, ele é um ilustrador fantástico, ele vai aparecer mais vezes aqui, porque o cara é muito atuante. Não só na cena do horror punk, mas em outros gêneros também. E também ele é famoso pelo trabalho que ele tem com a banda Os Mussarelas, né? Os Mussarelas. É um cara de Campinas, se eu não me engano, mó engajado assim na cena underground. E além de música, o cara tem esse trampo de ilustrador. Na verdade, eu acho que o trampo de ilustrador dele veio primeiro, né? E ele leva, né? E é muito bacana isso daqui. Tem vários traços assim que você bate o olho, você vai falar, meu, esse é um trabalho do Daniel, né? E, e é muito legal porque tem todo um imaginário, né? Me lembra muito as HQs de terror da década de 80, que eram muito legais, né? Aqui no Brasil, geralmente os quadrinhos de terror, eles tinham uma característica de ser em preto e branco. Então você vê lá, né? O Mozart Couto, o Shimamoto, o Flávio Colin, né? Você já tem aquele visual preto e branco que era maravilhoso, né? E lá fora teve uma fase em que as HQs de terror eram bem coloridas mesmo, tinha esse visual. Então tem um visual meio comics, que é muito legal, esse tropo, né? Se você reparar, tem vários detalhes, além dos mortos-vivos, né? Tem um cara com uma serra elétrica aqui no topo da torre aqui, né? Não sei se é uma igreja, não sei se é uma vila. Tem vários, assim, eu não vou comentar tudo porque acho que o legal é você ir desbravando isso. Fantástico essa capa do Dead Live, né? O Dead Live ele tem uma pegada mais, sei lá, tem umas partes das músicas quase beiro um death metal, né? E tudo mais. É uma sonzeira, assim, muito bem gravado. E a próxima também é deles, né? Que é o Bar From Hell. Também um trabalho do Daniel ET, que é fantástico, porque as referências aqui já são um pouco diferentes, né? Deixa eu diminuir aqui para não atrapalhar a capa. Né? Já tem uma pegada bem faroeste, bem western, né? Tem até um cowboy aqui do lado. Só que também tem no meio tem um lance meio Mad Max, né? Um cara chegando com uma moto, com uma arma, só que com uma indumentária e tudo que remete muito ao Mad Max. Ao mesmo tempo tem essa moça aí que faz um pouquinho de referência a um Drink no Inferno. Então isso aqui é uma grande homenagem aí a vários tropos clássicos assim das histórias de terror mais bagaceira, mais motoqueirão mesmo, né? Muito massa, né? Tem um padre, um bispo, um cardeal, aqui tem outro bispo, que também tem a ver, né? Se você pegar vários filmes, eu não sei se é o Vampiro de John Carpenter, que tem um padre na equipe. Sei que tem um que tem um padre lá, e que depois que eles matam os vampiros, não, acho que não é o Vampiro de John Carpenter. Me diga aí que filme que é esse. Que são pessoas da igreja e tem um padre lá que os caras saem matando o vampiro e tudo mais. E depois que os caras acham a localização e eliminam a criatura das trevas, os caras fazem uma puta festa regada a drogas e mulherada chegando. Me digam que filme que é esse, tá bom? Fantástico, então. Esse é o Bar From Hell.
também do Dead Live, né? E mais um também trabalho aí do Daniel, que é o do Doutor Caveira, ou Dr. Caveira, né? Doutor. Que eu acho muito legal esse desenho, porque ele tem esse lance do morto-vivo, mas ao mesmo tempo colocou, né? Já que a banda chama Doutor Caveira, tem toda essa indumentária aí hospitalar. E ao mesmo tempo tem a questão do surf, né? Que sempre vai remeter a gente ao surf music, que por sua vez acaba remetendo ao psychobilly, ao rockabilly. Então eu acho que essa capa, mais do que as outras, até embora as outras sejam fantásticas, ela fala isso, né? Uma coisa que eu vejo muito nas bandas de horror punk nacional, que é essa preocupação não só de colocar uma capa de terror lá, bonita, que chama atenção, mas de também que a capa tenha relação com a proposta da banda, a proposta sonora da banda, né? Isso é muito legal, isso é uma coisa que eu acho que o heavy metal perdeu um pouco. Lógico que eu tô falando do heavy metal, né? Que é da onde eu venho, né? Antes de entrar de cabeça no horror punk, eu era o cara do metal. E o metal chegou num ponto em que a capa, cara, muitas e muitas vezes, principalmente bandas mais recentes, não tem nada a ver com o som que está sendo apresentado, assim. Eu já, inclusive, já comprei capas achando que era uma banda de... Eu gostava muito de ir em loja de CD e comprar bandas que eu nunca tinha ouvido falar, assim. Quando sobrava dinheiro, esse era o meu hobby, assim. Comprei muita porcaria, mas ao mesmo tempo tive excelentes surpresas. Mas era muito comum, por exemplo, eu comprar uma banda achando que ia ser metal melódico e não era. Aí eu comprava uma banda, achava que era trash, mas era death. Essa que eu achava que era metal melódico era progressivo. Aí você comprava uma que você tinha certeza que era progressivo, era power metal, né? Isso é bem... eu gosto, assim, da identidade visual do horror punk, assim. Você bate a capa, você fala, meu, isso é horror punk... E acho que até eu sei como é que vai ser esse som. Muito massa. Então esse daqui. O próximo, cara, é a capa do Hora do Pesadelo do Mortos Vivos, né? Mortos Vivos é uma das bandas assim com o som mais diferentão, né? O som deles é cheio de quebra e pausa e mudança de andamento. É uma loucura o som dos caras. E tem essa arte que, se eu não me engano, ela é do Honorato, lá do Ossos Cruzados, tá? Se eu tô falando bobeira, me corrija aí, né? E o legal dessa coisa, assim, as cores são fantásticas, eu acho a colorização dessa arte maravilhosa, né? Eu gosto muito dessas cores, da forma como elas são, das sombras. É um trabalho artístico muito bem feito, a verdade é essa, né? E tem muita referência, se você for procurar aí, né? Tem desde o Jason não, desculpa, do Fred Krueger ali atrás, a casa lá da Elm Street, tem referência ao Zumbi Holocausto, a banda Zumbi Holocausto. E tem pelo menos mais umas 4 referências aí que eu não vou falar. Procurem aí e achem, porque procurar referência nessas coisas é muito interessante. E essa capa é maravilhosa, principalmente eu gosto muito dessa questão das sombras nessa capa, do contraste. É fantástico, assim, fantástico. A colorização é um show, cara. Como eu queria uma história em quadrinhos que fosse inteira nessa pegada aqui, cara. Que, logicamente eu sei que história em quadrinhos no Brasil dá muito trampo, assim. A gente que é do horror punk pode fazer uma ideia de como é trabalhar com quadrinhos no Brasil, né? Eu tô falando porque eu também lanço quadrinhos na minha editora, né? Na verdade, eu lancei um só até agora, mas tecnicamente ela faz parte do meu catálogo, né? Que é um quadrinho medieval que chama Dominia, que eu mesmo fiz, ilustrei e lancei. E, cara, é uma luta! E, logicamente, assim, um mínimo de retorno que dá, né? Se eu for colocar no papel o tanto de hora que eu trabalhei, pelo tanto que eu recebi, eu nunca faria isso se fosse só pelo dinheiro. Então é isso. E aqui a gente tem as 2 capas dos zumbis, né? Que são de um cara que é o... Eu sempre esqueço o nome dele. É o Ed Replica, né? Que é um artista americano. Esse cara não é brasileiro. E ele é bem famoso. Ele já fez capas do Megadeth, já fez capas do NoFX e mais uma galera. E tem essa capa que eu acho fantástico, que é o do disco Nós Viemos em Paz, né? Maravilhoso. Já tem esse lance do realismo, né? A expressão da moça, assim, é fantástico, né? Assim, você vê que ela tá com medo e é bem real. E toda essa concepção aqui é fantástica, né? A fonte utilizada no título, né? Nós Viemos em Paz, que faz referência aos clássicos de horror da década de 50 e 60, né? Dos filmes da Hammer, da Universal. E é a ironia, né? Nós viemos em paz e ao mesmo tempo mostra um alienígena atacando uma moça,
as naves ali tacando terror na cidade, destruindo tudo. Então é uma obra-prima isso aqui, é uma obra-prima, né? Só que eu tenho para falar dessa capa aqui. E a próxima não fica meio atrás, que é do mesmo cara, do Ed Repka, que é a capa do disco Em Uma Missão de Satanás, que provavelmente é o meu disco favorito dos Zumbis. E para quem quiser, tem uma resenha minha desse disco lá no Whiplash, né? E eu acho que do Nós Viemos em Paz também, se não for no Whiplash, é no 80 minutos, né? O do Missão de Satanás, eu sei que tá lá no Whiplash. Agora eu acho que o de Nós Viemos em Paz tá lá no site 80 minutos. Dá uma olhada lá. E essa capa é muito legal porque além dela ser visualmente impactante, né, ela é muito bacana, ela tem toda uma crítica social aqui, logo muito escarada, né, às religiões, a esses pastores da fé, né, que fazem o circo lá e pede pra galera dar dinheiro. E muito bacana, muito bacana. Né, se você for ver essas meninas aí que estão aí também, elas fazem muita referência à do disco Nós Viemos em Paz, né? O tipo de pintura, até a pele é parecido. Lá atrás tem essas caveiras, né, meio comensais da morte aí do coisa. Aí é fantástico, cara. Toda a concepção dessa arte é maravilhosa. Então esse é do Ed Repka, não é um cara brasileiro, né? E aí, né, o pessoal que adora falar que eu sou pago a pau de gringo porque eu escrevo músicas em inglês e tudo mais, quero ver se tem a coragem de chegar pros caras do Zumbi e falar que eles são paga-pau de gringo porque chamaram um artista de fora para fazer a capa, né? A banda mais importante do horror punk nacional, né? Então, é isso que eu tenho para falar aí pra galera que vive vindo nas minhas mensagens em privado me chamar de paga-pau de gringo aí, né? E por último não, tem mais um, né? Do Monster Trio, que assim, eu não tô vendo a assinatura, não, tô vendo sim, esse também é do Daniel ET, né? Logicamente, né? Inconfundível o traço do cara. E essa daqui é uma grande homenagem aos monstros do terror. Você tem tudo aí, né? Desde referências à Mosca, referências ao Drácula, ao Frankenstein, tem até referências a aqueles alienígenas lá do Mars Attack, né? Do Marte Ataca, a Múmia, o Cemitério. Cara, isso aqui é uma homenagem ao terror. O título desse CD é Planeta Terror e esse disco é maravilhoso. Se eu não me engano, o primeiro o momento horror punk foi sobre esse disco, eu não tenho certeza, né? Que é fantástico, é maravilhoso. E por último tem esse daqui. Esse eu não consegui achar informação sobre quem fez essa composição de capa, que é da banda Rinitz, baseada em fatos reais. E eu gosto muito dessa capa porque ela vai totalmente na contramão das outras, né, que eram mais cartunescas. E ela já faz um foco que lembra muito o lance cinematográfico, né? Ela faz referência a coisas como O Grito, O Chamado, Bruxa de Blair. Então tem essa pegada meio found footage na concepção, né? Parece aqueles posters de filme de terror que vão pro cinema. E combina muito, porque se você for parar pra pensar, né? Já que o título é baseado em fatos reais, logicamente a capa precisava ilustrar essa coisa mais realista, né? E ao mesmo tempo é super fantástico, é bem forte, né? Tem até um Parental Advisory Explicit Lyrics, que era o selo que a galera colocava. Eu não sei se ainda existe, assim, oficialmente lá fora, né? Mas na década de 80, né? As bandas que consideradas com temática forte ou muito gore, ou demoníaca, satânica, né? Tinham esse selo, né, do Parental Advisory, né, que era um aviso aos pais, né, se seu filho aparecer com um disco desse, cuidado. Eu acho que foi, né? Então é isso, gente, essas são algumas das muitas capas fantásticas da cena horror punk nacional.